Hoje é quinta, 4 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Fiz os cálculos, pegando ali por base o que a Globo paga em relação aos jogos através da TV aberta e também fechada, e tem um número em relação ao montante que o Botafogo ganhou da Vênus Platinada no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Olha, até que é uma quantia bem significativa. E esse nosso vídeo está em nome de Speech. Se você gosta de fantasy games, o Speech é uma grande opção. É leve, é de graça, você pode montar várias ligas e eu tenho certeza que vocês gostarão demais. Se vocês ainda não têm o Speech baixado em seus celulares, estão dando mole. O link está aqui embaixo na nossa descrição. Ele é leve, como eu falei anteriormente, é grátis, gente, é de graça. Você pode montar uma liga com seus amigos, você pode brincar ali, por exemplo, tá começando o campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, vários torneios pelo mundo. Você pode montar a liga com o torneio mundial que você quiser. Entre, experimente o Speech, que eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. O link tá aqui embaixo na descrição, baixem que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Baixem o Speech. A Globo, ela paga as equipes do Campeonato Brasileiro de três maneiras. Uma que é o pay-per-view, que é um valor à parte, e outras pelas transmissões da TV aberta, com a Globo no caso, e também com o Sport TV. O valor global em relação, o valor da Globo, o valor global em relação às transmissões na TV aberta é de aproximadamente 216 milhões de reais. Isso para ele ser dividido em relação aos jogos. Vou explicar isso um pouquinho mais à frente. E outro percentual, aproximadamente 120 milhões de reais, para os jogos que são transmitidos no Sport TV. A partir daí, a Globo calcula quantos jogos cada time fez na TV aberta e também no Sport TV. Fiz um levantamento pegando jogos transmitidos pela Globo aberta e também pelo canal a cabo. Usei como uma fonte, a melhor de todas, né, que é a tabela da CBF, onde você tem ali a divisão de jogos que são transmitidos pela Globo, Sport TV e Pay-Per-View. Pay-Per-View, todos os jogos do Botafogo são transmitidos. E você, que ainda não tem a assinatura do Pay-Per-View, assine. Se você já tem, coloque o Botafogo como clube favorito, porque é outra maneira do nosso clube arrecadar mais. Não demole se você tem ali o pay-per-view do Campeonato Brasileiro. Pode ser tanto ali pela Globoplay ou através da sua mini parabólica. E esse montante que eu falei anteriormente de 200 e poucos milhões de reais, eu usei como base os valores divididos para cada equipe nos últimos anos. Como funciona? Pega esse valor total de 200 e poucos milhões e divide pelas quantidades de jogos que são transmitidos pela Globo. E sempre dá essa média de aproximadamente 1,3, 1,4 milhão de reais por equipe. O valor é dobrado, né? Cada equipe está jogando, metade para uma, metade para outra. Então, eu peguei a base 1,4 milhão de reais, que foi o valor destinado pela Globo ano passado para cada agremiação. No Sport TV, pegando a base dos últimos anos, aproximadamente entre 700 e 800 mil reais. Peguei 750 mil para a gente fazer o cálculo neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Claro, esses valores podem ser maiores do que eu estou colocando aqui, mas eu estou pegando uma média para a gente tratar nesse vídeo. Pegando apenas as transmissões da TV aberta, o time que teve mais jogos transmitidos foi o Fluminense, com 8 partidas. Em segundo lugar, nós tivemos o Corinthians e o São Paulo com 7, o Palmeiras e o Flamengo com 5, o Botafogo, o Atlético Mineiro e Coritiba com 4, Santos, Atlético Paranaense, Internacional, Goiás e Fortaleza com 3 jogos, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará com 2, Juventude, Avaí e Cuiabá com 1 partida apenas. Aí você pode chegar, pô, Tef, então o Botafogo se ferrou bastante, né, em relação aos jogos da TV aberta, e o Fluminense faturou demais. Eu peguei meu papelzinho aqui, ó, meu papelzinho, e eu gosto de fazer contas, apesar de não ser um grande especialista nisso. E peguei como base os 3 grandes clubes do Rio. Depois eu vou... Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem ajudando o canal deste carecudo que vos fala. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Teremos ainda mais 2, um almoço e depois um Noite Alvinegra. Estou aqui com uma capa do Botafogo, um casaco. Comprei isso aqui na internet. Eu vou viajar semana que vem, já falei com alguns, eu vou para a Argentina tirar, não uma férias, né? Porque semana que vem meus vídeos estarão, digamos que, estrangeiros. Vou gravar todos da Argentina aqui no canal. E como lá tá frio, tem que andar de casacão do fogão. Então tô gravando esse vídeo aqui com esse casacão para vocês. Curtiram? Curtiram?
Eu não vou dar dica de onde eu comprei não, que o cara me deu nem um descontinho pra eu comprar. Vamos juntos. O Fluminense, apesar de ter tido vários jogos transmitidos pela Rede Globo de televisão, ele teve apenas 4 no Sport TV. Então foram 8 jogos pela TV aberta e 4 no Sport TV, isso dando um total de 12 partidas. O tricolor das Laranjeiras, com a Globo, faturou aproximadamente 11 milhões de reais, 11 milhões e 200 mil reais, e com a Sport TV 3 milhões, dando um montante de 14 milhões e 200 mil reais para a equipe das Laranjeiras. O Botafogo, que teve pouquíssimos jogos transmitidos pela TV aberta, apenas 4, contra Corinthians, Coritiba, Fluminense e Santos, teve em contrapartida muitos jogos pelo Sport TV, contra o Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Goiás, Red Bull, Cuiabá e Atlético Paranaense. Um total de 7 partidas. Então, somando jogos da TV aberta e TV fechada, o Botafogo teve 11 jogos transmitidos. Pegando apenas os jogos do Grupo Globo, as 4 partidas, teve um faturamento aproximado de 5,6 milhões de reais. Pegando os jogos do Sport TV, 5,2 milhões de reais, dando um total aproximado de quase 11 milhões, 10 milhões e 800 mil reais. O Flamengo, a Globo tem uma estratégia diferente. Só para vocês terem uma ideia, foram 5 jogos transmitidos pela Globo e um apenas pelo canal a cabo Sport TV. As outras partidas do Rubro Negro, pelo que eu pude ver no site da CBF, na tabela detalhada, o Flamengo só teve um jogo contra o Internacional. Então a equipe da Gávea faturou aproximadamente 7 milhões 750 mil reais com jogos transmitidos pelo Grupo Globo. Mas em contrapartida, eles têm, a respeito do Premier, uma cota mínima. E quanto menos jogos são transmitidos pela Globo, o que acontece? Os seus torcedores buscam o pay-per-view e ali o Flamengo tem conseguido um lastro muito grande referente a este ponto. Então, no primeiro turno, o Botafogo faturou aproximadamente 10 milhões e 800 mil reais. Se a gente pegar por base ano passado, os jogos com transmissões tanto da TV aberta quanto da TV fechada, segundo o blog do jornalista Rodrigo Matos, o Atlético Mineiro foi a equipe que mais faturou, com 14 jogos na TV aberta e 16 na TV fechada, faturando um total de 31,6 milhões de reais. O Corinthians foi a segunda equipe que mais faturou, com 15 jogos na TV aberta e 11 na TV fechada, com 29 milhões, e o Fluminense foi a terceira equipe que mais faturou, com 27,2 milhões de reais, com 13 jogos na TV aberta e 12 na TV fechada. O Flamengo, se a gente pode pegar por base, né, o que aconteceu com o nosso rival, teve ali um faturamento de 22 milhões e 800 mil reais, com 12 jogos na TV aberta e 8 jogos na TV fechada. Então, o Botafogo foi uma das equipes que mais teve jogos no Sport TV, ficou ali na parte intermediária em relação aos jogos transmitidos pela TV aberta. O faturamento médio das grandes equipes do futebol brasileiro fica ali acima dos 22, 23 milhões de reais. Muito provavelmente o Botafogo deve dobrar esse valor, esse montante arrecadado. Então, somados a isso, você tem aquele montante que é pago em relação à maneira igualitária entre todas as equipes e também pela pontuação final do campeonato nacional. O Botafogo hoje, na 12ª posição, teria para receber, em relação à classificação final do Campeonato Brasileiro, aproximadamente 14 milhões de reais. Então, se a gente somar que o Botafogo receba ali 25 milhões de TV, colocando a posição de hoje, né, de 12º lugar, o Botafogo poderia arrecadar quase 40 milhões só nas partes que são variáveis do Campeonato Nacional, além da parte fixa. É uma questão que muita gente não sabe como que funciona e eu gosto de fazer, às vezes, esses vídeos explicando para vocês. É importante, né? Cada posição acima, o Botafogo pode arrecadar mais financeiramente. Tem o John Textor e tudo, mas só que tem que, quanto mais recursos o Botafogo conseguir por conta própria e esses recursos servindo para o Glorioso pagar salários, fazendo outros investimentos, melhor para mais situações financeiras colocadas pelo empresário norte-americano. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, porque no final do Campeonato Brasileiro, com certeza eu volto com outro vídeo como este, explicando quanto o Botafogo recebeu no Campeonato Brasileiro. Acham que o Botafogo faturou uma grana legal ou vocês estão um pouco incomodados? Eu acho que o Botafogo ficou ali dentro da média. Visto na TV aberta ali com um pouco menos a metade de jogos do Fluminense, mas em contrapartida com mais jogos transmitidos pelo canal a cabo Sport TV. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas, mais um Giro de Notícias. Chega ao fim, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estarei de volta com vocês aqui logo no meio da sua tarde com o nosso almoço com o TF e, claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra, os nossos 3 conteúdos aqui no canal. Assistam os vídeos de ontem aqui,
Façam agora, tá? De repente você tá indo pro teu serviço, tá indo de bobeira, assistam os outros conteúdos deste careca que vos fala. Um abraço, tamo junto sempre. Fogo neles, pra cima deles, fogão sempre, fogão. Valeu!